Nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos maiores escândalos financeiros da história mundial. Se esse não é o maior escândalo financeiro da história mundial, ele certamente está entre os 3 primeiros. E que escândalo é esse? É a manipulação da taxa LIBOR, a London Interbank Offered Rate, taxa oferecida no interbancário londrino. E essa é a taxa de referência mundial, uma das taxas, se não a taxa mais importante do planeta. Eu já vou explicar um pouco mais sobre ela. E esse escândalo consistiu na manipulação da taxa LIBOR. E para a gente entender a origem dessa manipulação, dessa fraude na taxa LIBOR, é importante nós entendermos como a taxa começou, como ela funciona, a que ela serve, que daí a gente vai conseguir entender por que ela acabou sendo manipulada e quais foram os desdobramentos e as consequências dessa manipulação. Mas então, antes da gente entrar nesse assunto, explicar o que é a LIBOR e o escândalo financeiro, um dos maiores escândalos financeiros da história mundial, convido aqueles que estão chegando a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também nos seguir no Twitter e no Instagram. Então, muito bem, para a gente explicar o que é a LIBOR, a London Interbank Offered Rate, a LIBOR é uma taxa de referência diária que é calculada com base nas taxas de juros oferecidas para grandes empréstimos entre os bancos internacionais que operam no mercado londrino. É muito utilizada como taxa referencial nas transações internacionais. A LIBOR começou como uma iniciativa da BBA, que é British Bankers Association, a Associação dos Banqueiros Britânicos, lá na década de 80, em conjunto com outros players de mercado, inclusive com o próprio Banco da Inglaterra, o Bank of England, que é o banco central da Inglaterra, para constituir essa taxa de referência. E ela começou a operar foi em janeiro de 86, então começo de 86, quando ela começou oficialmente. E a forma como ela funciona e como ela vem funcionando desde então, essencialmente não foi alterada, com algumas leves diferenças, mas fundamentalmente ainda é a mesma forma. Ainda hoje, a LIBOR serve de referência para milhões de contratos de empréstimos, de hipotecas, financiamentos, dívida estruturada, swaps, enfim, derivativos em geral, num valor nocional de mais de 200 trilhões de dólares. Essa é a importância da taxa LIBOR. Então, como funciona a LIBOR? Como é o seu método de cálculo, de compilação e como ela é divulgada? Então, todos os membros, os bancos membros que fornecem dados para a LIBOR, eles precisam responder a seguinte pergunta, e isso está no site da BBA, que explica a LIBOR, o básico sobre essa taxa, como ela é calculada. Então, esses bancos membros, eles precisam responder a seguinte pergunta, eu vou colocar aqui na tela. A que taxa você conseguiria se financiar caso tivesse que pedir e aceitasse ofertas no interbancário num tamanho de mercado razoável próximo das 11 horas da manhã? Então essa é a pergunta que os bancos têm que responder e submeter assim as suas estimativas de taxa. Ou seja, não se baseia em transações reais, mas sim em meras estimativas de a que taxa os bancos consideram que eles conseguiriam se financiar no mercado interbancário. Então baseado no seu julgamento e não em transações reais. E aí vem a pergunta óbvia, mas se eles simplesmente, baseado no seu julgamento, subjetividade, eles submetem essas estimativas de taxa de juros à LIBOR, será que esse sistema não estaria altamente suscetível a manipulações de toda sorte? E a resposta é que sim. E precisamente por conta desse sistema vulnerável a esse tipo de problema é que ocorreu a manipulação da LIBOR. E para a gente ter uma ideia de como começou, quando foi que surgiram as primeiras revelações de que algo estava de errado com a taxa LIBOR submetida pelos banqueiros, informadas pelos banqueiros, isso começou lá em 2008, abril de 2008, com um artigo do Wall Street Journal, onde as primeiras dúvidas foram levantadas sobre a confiabilidade dessas taxas de curto prazo da LIBOR. Então eu vou colocar aqui a matéria para a gente ver, que foi essa matéria intitulada Bankers Cast Doubt on Key Rate Amid Crisis. Então os banqueiros colocam em xeque, em dúvida, uma taxa fundamental no meio da crise. E como dizia aqui, um dos barômetros mais importantes da saúde financeira mundial poderia estar enviando sinais falsos. Então essa matéria do Wall Street Journal lá em 2008. E aí depois disso, várias matérias se seguiram, investigações pelo Federal Reserve, Banco Central Americano, o Banco da Inglaterra, a própria BBA, a Associação dos Banqueiros Britânicos, o Financial Services Authority, que é um regulador também de serviços financeiros, autoridade de serviços financeiros na Grã-Bretanha,
Até que lá em 2012, junho de 2012, o banco britânico Barclays admitiu a má conduta, que sim, estava manipulando as taxas da LIBOR, e acabou concordando em pagar 450 milhões de dólares para encerrar o caso e acabar com o processo legal. Então, essa foi a conclusão que culminou em 2012, junho de 2012. E aí, depois disso, em julho de 2012, o escritório de fraudes sérias, chamado de SFO, Serious Fraud Offices, eu não estou brincando, isso realmente é o nome do escritório, ele começou a investigar e tentar processar, e deu início a uma série de investigações sobre as manipulações da LIBOR, especialmente no mercado britânico, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E, em paralelo, também os reguladores americanos também estavam investigando, com a própria SEC, a CFTC, que é a Commodity and Futures Trading Commission, né? O regulador, a Comissão de Regulação de Mercados Commodities e Futuros, CFTC, enfim. E a partir daquele momento, em 2012, realmente o escândalo veio à tona, foi a erupção do escândalo da manipulação da LIBOR, e os banqueiros em geral já tinham claro que realmente esse sistema não era confiável. O próprio Ben Bernanke e depois o Mervyn King, que na época era o banqueiro central, o presidente do Banco da Inglaterra, os dois concordavam e diziam realmente esse é um sistema que está fundamentalmente quebrado, não é confiável. It's clear that beyond these disclosures that the LIBOR system is structurally flawed, and part of the response was to address those flaws. E aí, em janeiro de 2014, o cálculo e a administração da LIBOR saiu das mãos da Associação dos Banqueiros Britânicos, a BBA, e passou à Intercontinental Exchange, a ICE, que é a dona da Bolsa de Nova York. Então, desde esse momento, a ICE calcula a taxa. E é claro que salvaguardas foram adotadas, novos critérios, uma supervisão e monitoramento muito mais criterioso, rigoroso, enfim. Mas ainda assim, a LIBOR, ela depende desse processo de submissão de estimativas dos banqueiros e não são baseadas em transações reais. É assim que funciona a LIBOR, que ainda é uma taxa muito importante. Aquele dado que eu mencionei de cerca de 200 trilhões de dólares em valor nocional de derivativos que usam a LIBOR como referência, ainda assim funciona. Essa é a importância nos dias de hoje. E é o que é interessante, quais foram os resultados de todas essas investigações, os processos legais, processos criminais, em que isso acabou resultando? Primeiro, no caso do Reino Unido, dos processos do Serious Fraud Office, o escritório das fraudes sérias, 13 traders e corretores foram processados no Reino Unido, 6 processados no Departamento de Justiça americano, 11 foram processados também pela Euribor, que é a LIBOR do euro. A maioria foi inocentada pelos júris. No Reino Unido, 5 pessoas foram condenadas, inclusive um que acabou sendo o principal caso, um trader chamado de Tom Hayes, que muitos disseram que ele era o cabeça de todo esse crime, essa manipulação. Não sei se é bem isso, mas enfim, ele foi sentenciado a prisão, 14 anos de prisão, que depois reduziram para 11. E é o que é mais impressionante. Quais foram as multas dos bancos, não apenas europeus, britânicos, mas também americanos, porque eles estavam no centro desse escândalo. Eles que estavam também manipulando as taxas de juros. Então a gente tem aqui primeiro o Banco Barclays, como eu já falei, 450 milhões de dólares no total, a multa foi em pounds, mas aqui convertido para dólares. O UBS, 1,5 bilhão de dólares, o Rabobank 774 milhões, o Royal Bank of Scotland 260 milhões de euros, o Deutsche Bank 259 milhões de euros, o JP Morgan 80 milhões de dólares, o Lloyds Bank da Inglaterra 370 milhões de dólares, aliás. E essas foram as multas principalmente relacionadas na União Europeia e na Grã-Bretanha. E depois o Deutsche Bank em 2015 pagou a maior multa de todas, que foi 2,5 bilhões de dólares. Essa foi a maior multa de todas, a maior multa única relacionadas ao escândalo de manipulação da LIBOR. Para se ter uma ideia disso, esse valor, 2,5 bilhões de dólares, é mais ou menos metade do lucro do Bradesco em 2018. E se a gente considerar no todo todas as multas pagas pelos bancos, somando elas, a gente chegaria a mais de 9 bilhões de dólares. Esse é o tamanho. Também para comparar,
isso é quase o preço, o valor de mercado do próprio Deutsche Bank, que hoje vale cerca de 15 bilhões de dólares. É realmente impressionante. 9 bilhões apenas em multa. Não é milhões, bilhões de dólares. Essas multas relacionadas à LIBOR. E aí o que é interessante também de entender desse grande escândalo financeiro. Foram dois tipos de manipulação que ocorreram, dois tipos de manipulações da LIBOR. De 2005 até 2007, conforme o próprio Barclays admitiu, eram principalmente alguns traders em conluio manipulando deliberadamente as taxas para ganhar no spread, ganhar algumas operações, conforme citado na matéria do New York Times, que eu vou botar também aqui o link na tela, botar a imagem na tela. Mas aí o fim de 2007 e 2008 também foi o segundo tipo de manipulação da LIBOR, e é no caso muito mais grave, porque a partir desse momento foram os bancos submetendo taxas irreais do seu custo de financiamento. Ou seja, os bancos mentindo, mandando uma taxa muito mais baixa do que seria o seu custo real de financiamento no interbancário. Para que isso? Para tentar esconder o problema de liquidez, para tentar passar uma outra impressão da sua saúde financeira e assim não precisar pagar uma taxa de juros tão alta e passar aquela impressão de que o sistema não estava num momento de apuros de liquidez. Então essa foi a segunda manipulação da LIBOR, que também foi revelada por conta dessas investigações. Então realmente uma taxa que era importantíssima estava sendo abertamente manipulada ou descaradamente manipulada, mas isso só foi revelado por conta das investigações a posteriori. E o ápice de todo o escândalo, que aí realmente é impressionante, e é o que foi revelado pela BBC, que é a rede de televisão de mídia britânica, isso foi em abril de 2017, que foi uma acusação de que o próprio Banco da Inglaterra, então o Banco Central do país, tinha pleno conhecimento dessas manipulações e inclusive participava delas. Então era o próprio Banco Central da Inglaterra, segundo essa acusação, que sabia exatamente o que estava acontecendo e não apenas tinha conhecimento, como estava participando ativamente dessas manipulações para passar uma impressão para o mundo que o sistema bancário não estava com problemas de liquidez. Então realmente esse foi o ápice do escândalo já em 2017, 2 anos depois da multa do Deutsche Bank, de 2,5 bi. Mas enfim, obviamente que disso não deu nada. E aí agora, na semana passada, no dia 18 de outubro, este mesmo escritório de fraudes sérias, acho que é mais ou menos uma ironia, quando a fraude é realmente séria, é aí que eles não investigam, porque o que aconteceu? Eles simplesmente anunciaram o fim das investigações do caso da LIBOR. Ou seja, quando o caso ficou realmente sério, é aí que o escritório de fraudes sérias vai parar de investigar, porque no caso foi o próprio Banco da Inglaterra, o Banco Central do país, que foi implicado nessas acusações. Então realmente é ironia do destino. Mas enfim, e qual é o futuro da LIBOR, né? A London Interbank Offered Rate? Por conta de toda essa suscetibilidade a manipulações, por não ser baseado em transações reais e por ainda assim servir como referência, é claro que o mundo precisa migrar, o mundo financeiro como todo precisa migrar para uma taxa mais confiável, uma taxa realmente de mercado e não em meras estimativas dos bancos. E é por conta disso que a partir de 2022 a taxa LIBOR provavelmente não mais será calculada e não será divulgada, então o mundo será obrigado a utilizar outra taxa de referência para seus contratos, para dívida, para hipotecas, para derivativos, enfim. E qual taxa é essa? E é aí que entra a SOFR, que é a Secured Overnight Financing Rate, já falei sobre ela aqui, a SOFR, que foi a taxa que disparou agora na última crise de liquidez no mercado interbancário americano, e essa é a tentativa de substituir, essa é a taxa que estão tentando substituir a LIBOR. Então a SOFR provavelmente será a substituição da LIBOR e que ocorrerá nos próximos anos. Essa transição ela está ocorrendo lentamente, mas ainda é difícil, isso não pode ser feito da noite para o dia, porque há contratos que estão aí ativos, em aberto, que não pode simplesmente ser trocado, e vários contratos, inclusive, esse é um dos grandes problemas dessa transição da LIBOR para outra taxa de referência, porque alguns contratos nem têm cláusulas prevendo o fim da taxa de referência. Então realmente é um imbróglio grande, mas enfim, aí eu vou deixar com os advogados que vão resolver. Tem dois discursos recentes que eu vou colocar aqui o link também, um do John Williams do Fed de Nova York e de outro economista do Fed também, falando sobre o fim da LIBOR e essa transição. Vale a pena.
Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a SOFR, que é a provável substituta da LIBOR, e foi ela que disparou lá em setembro, batendo quase 10% no mercado interbancário americano. Por conta disso, ali que foi detonada a crise de liquidez, e foi aí que o Fed começou a injetar bilhões de dólares no interbancário e segue com essas injeções de liquidez ainda hoje, mas foi por conta desse disparo da taxa SOFR. Então eu vou falar sobre ela no outro vídeo, porque ela vai ter cada vez mais relevância. Mas o comentário final que eu queria deixar aqui é o seguinte: quando a gente reflete sobre a questão do escândalo de manipulação da LIBOR, e na minha opinião realmente esse é um dos maiores escândalos da história financeira mundial, se não o maior escândalo, porque se trata de uma taxa de referência do planeta todo e serve de base para trilhões de dólares de tudo que é tipo que é contrato, então realmente não é algo trivial, essa é a importância da LIBOR. E aí a gente entende que, nesse caso, nessa manipulação, eram bancos privados ou traders, funcionários, enfim, de entidades privadas, manipulando uma taxa de juros de curto prazo. E quando a gente contrasta com os bancos centrais, cujo trabalho essencialmente consiste de também manipular taxas de juros de curto prazo, é interessante como, se a gente pudesse definir, quando são os bancos privados ou entidades privadas manipulando, adulterando ou distorcendo taxas de juros de curto prazo, aí significa uma fraude, é um crime passível de processo legal. Agora, quando é o Banco Central manipulando, adulterando, distorcendo as taxas de juros, aí a gente chama isso de política monetária. Ou será que eu estou errado?